Ó Jesus, por vossa cruz, dai-nos força e dai-nos luz. Dia 9, domingo, 19º domingo, tempo comum, Dia dos Pais, lembrando da família. Vamos ouvir o Evangelho, Mateus 14, 22 a 33. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhes disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostaram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Eu amo esse Evangelho. Eu acho assim fantástico a gente meditar esse Evangelho e procurar entender. Então veja bem. Jesus gostava de orar de madrugada, né? E abastecer espiritualmente. E lá por volta das 3 horas da manhã, né? Ele resolveu ir ao encontro dos discípulos que estavam em alto mar. E ele começou a andar sobre as águas, entende? Andar sobre as águas. E, e eles viram aquele homem e não sabia quem era e ficaram com medo, um fantasma, e começaram a apavorar-se. De repente, né, Jesus falou: "Sou eu, não tenhas medo." Então Pedro falou assim: "Então manda que eu vou ao teu encontro." E Jesus falou: "Vem, Pedro." Pedro desceu da barca e começou a caminhar tranquilo, olhando para Jesus, né, com muita fé. De repente veio um vento assim, e ele sentiu aquele vento no rosto, e Pedro tirou o olhar de Jesus e tirou o pensamento em Jesus. E pensou no vento e ficou com medo e começou a afundar. Entendeu? Então, quando nós tiramos o nosso pensamento, o nosso olhar em Jesus, nós afundamos. Afundamos no pecado, no sofrimento da vida. Então, nós temos que lembrar disso, tomar muito cuidado para a gente não se entregar às perdições do mundo. Mas veja bem que interessante, quando Pedro percebeu que estava afundando, ele já gritou: "Senhor, salva-me, socorre." E Jesus imediatamente segurou ele pela mão e tirou ali daquela situação tão complicada. E Jesus chamou a atenção também de Pedro, né? Homem de pouca fé. E todos ficaram espantados com aquela situação. Então, aqui tem várias situações que levam a gente a ter fé, não é verdade? É, Pedro que grita socorro e Jesus que salva ele. Então, quando nós estamos passando dificuldade, sofrimento, nós devemos gritar socorro, salva-nos, me ajuda, Senhor, a eu sair desse vício. Quem está no vício das drogas, por exemplo, no vício do tráfico, às vezes a pessoa até quer sair do tráfico e não consegue por causa do dinheiro, né? Mas ela tem consciência que está errado. Do alcoolismo, o vício da prostituição, o vício da briga dentro de casa, muitas brigas dentro de casa com a família. Então a gente tem que pedir para que o Senhor nos tire dessa aflição. Também a dificuldade financeira, a falta de emprego. Gritar, pedir para que o Senhor nos socorre. Senhor, socorre a minha vida, socorre a vida do meu irmão, das famílias. Tenha piedade e misericórdia e compaixão de cada um de nós. Derrama, Senhor, o teu Espírito Santo sobre todas as pessoas que precisam de nós, que precisam das nossas orações, Senhor. Tenha piedade e compaixão. Que Nossa Senhora cubra com o manto sagrado e, de maneira especial, abençoe todos os pais,
Abençoa as famílias, Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.